Oi, gente, espero que esteja tudo bem por aí. Eu sou a Ness e sejam bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou resumir Cidade do Fogo Celestial. Bom, no prólogo desse livro nós vamos conhecer a Emma e a família Blackthorn. Então é descrito ali como o Sebastian atacou o Instituto de Los Angeles junto com os Crepusculares, né? E dá uma introdução dos personagens para os Artifícios das Trevas. E aí, no primeiro capítulo, o Jace está fazendo sessões de meditação junto com o Jordan para tentar controlar o fogo celestial que corre nas suas veias, né? Porque qualquer tipo de irritação que ele passasse, ele poderia entrar em combustão. Nem mesmo os Irmãos do Silêncio conseguiram reverter a situação, conseguiram encontrar uma cura para tirar ali o fogo celestial dele, então ele tinha que controlar de alguma forma. O Jordan, o Simon e o Jace meio que viram amigos ali, então eles estão sempre juntos. Já o Alec, ele tá ali na fase do luto, do fim do relacionamento e mandando mensagens para o Alec, né? E seria inclusive o conto, né? O último conto, que é o conto extra das Crônicas de Bane, que se chama O Correio de Magnus Bane, né? Que ele recebe essas mensagens não só do Alec, como também da Izzy, do Jace, da Clary, para tentar fazer o Magnus voltar a falar com ele de alguma forma. Em algum momento, o Magnus usa de desculpa o que está acontecendo com os institutos, né? A preocupação dele com o que está acontecendo, para ir no instituto falar com o Alec. E aí eles conversam, tem uma DR, mas eles não voltam. E aí o Magnus vai embora e em determinado momento o Jace vai na casa do Magnus, né? Fazendo a vez dele, de tentar resolver ali as coisas, as situações entre o Magnus e o Alec. Mas enquanto eles conversam, o Jace recebe uma ligação da Izzy, super aflita e preocupada, nervosa, né? Pedindo para o Jace voltar para o instituto, citando o Sebastian. Eles estão ali na época de Natal e embora os Caçadores de Sombras não comemorem, né, essa data, não significa nada para eles, a Clary e o Simon comemoram, né? Então eles meio que explicam ali como é que funciona a comemoração e eles saem para comprar presentes. Quando eles saem, né, eles começam ali a conversar. A Clary diz para o Simon ter um ADR com a Izzy para definir o que é a relação deles, se são namorados, se não são. O Simon, por sua vez, questiona como é que a Clary tá se sentindo com relação ao Sebastian, né? Porque apesar de tudo que ele fez, ele ainda era irmão dela, enfim, eles estão tendo esse tipo de conversa. E aí a Clary faz uma reunião e chama todos os Caçadores de Sombras, inclusive a Jocelyn, né? E eles começam a conversar, né? Falar sobre os institutos que foram atacados e quais foram os sobreviventes desses institutos e sobre a ordem de evacuar qualquer outro instituto que ainda tivesse caçadores de sombras nele para se refugiar em Idris. E aí, enquanto eles estão ali se organizando para passar pelo portal para ir para Idris, a Izzy chama o Simon para conversar, explicar para ele o porquê ela acha que é melhor ele ficar ali, né? Porque se ele fosse para Idris e o Sebastian conseguisse chegar lá, ele poderia se tornar um refém, né, do Sebastian, e ali talvez ele tivesse mais seguro. Eles conversam sobre eles dois, né, sobre o relacionamento deles. Ela pede para ele não ficar com ninguém, né? E ele questiona se eles são namorados, mas ela ri e não responde. E aí ela atravessa o portal e vai embora. Já em Idris, o Gard, né, que é o lugar ali onde eles se reúnem, foi totalmente destruído, né, na batalha, mas eles conseguiram reconstruir, né, o lugar. E aí os Caçadores de Sombras se reúnem todos vestidos de branco, né, que é a cor do luto deles. E aí, paralelamente ali a todas as conversas, o Jace tá conversando com a Clary, e a Clary fala que a mãe dela achou a caixa do Sebastian no apartamento dela, né, dela com o Luke. E a Clary fica se questionando porque essa caixa estava no apartamento que ela destruiu, né, o apartamento lá do Sebastian que ela destruiu. E ela acha que o Sebastian trouxe para Idris, né, essa caixa e deixou lá no apartamento do Luke, muito antes do que aconteceu, já para deixar como uma assinatura,
né, e magoar a Jocelyn e o Luke. E aí, quando o conselho começa ali a se acomodar no Guard, né, para dar início à reunião, a Clary percebe que a espada mortal tá sob a mesa. Ou seja, era uma reunião oficial, né, que ia ter depoimentos oficiais, né, porque uma vez que você segura a espada mortal, você não pode mentir. Você é meio que obrigado a falar a verdade. A Emma, ela tava desacordada, né, e quando ela acorda, a Ellen tá no quarto dela e ela questiona como que ela foi parar ali, o que foi que aconteceu, e a Ellen explica o que aconteceu com o instituto, como eles foram parar ali, né, através de um portal, que ela ficou desacordada durante algumas horas, e a Emma pergunta sobre os pais dela. Então a Ellen fala que eles foram encontrados ali na Marina do Mar, perto do instituto deles, mortos, né, cheio de marcas, enfim, que aparentemente a morte deles foi atribuída ao Sebastian também, conforme todo o caos, né, e os ataques dele ao instituto. E aí a reunião do Guard era para tentar saber, né, decidir o que iam fazer com relação ao Sebastian. O labirinto espiral estava ali tentando achar uma cura para os crepusculares, né, mas eles não tinham muitas ideias, porque tirando o Instituto de Los Angeles, todos os outros não teve sobrevivente e eles não poderiam estar mais distante de uma possível cura para o que causou essa mutação, né, nos Caçadores de Sombras, transformando eles em crepusculares. E aí os Blackthorns, eles são chamados para depor, né, sobre o que aconteceu, sobre o que eles viram. E o Julian, apesar dele ser muito novo, né, acho que ele tinha 12 anos ou 10, ainda assim ele era o mais velho da família, então foi ele que segurou a espada mortal para dar o depoimento. E aí, quando o Julian segura a espada mortal, ele parecia sentir muita dor enquanto estava segurando, né? E ele mal tinha começado a responder, porque a Dia pede para ele falar tudo o que ele viu, tudo o que aconteceu, nos mínimos detalhes que ele pudesse relatar ali. Mas mesmo apresentando, né, mesmo claramente sentindo dor, a Clave decidiu continuar com o interrogatório. E a Emma ficou muito perturbada, né, em ver o Julian ali sofrendo, segurando aquela espada. Ela tenta impedir, pede para Clave interrogar ela no lugar dele, mas eles não dão ouvidos a ela, diz que não pode ser ela. E aí ela fica furiosa e sai correndo e a Clave vai atrás dela. E aí, vendo isso, a Ellen fica super preocupada, né, se culpando por não ter estado lá com os meninos, porque talvez se ela estivesse, quem estaria sendo interrogada era ela e não uma criança de 10 anos, né, o seu irmão. Mas a Aline, né, ali a esposa dela, fica tentando acalmar ela, sem sucesso, né, obviamente. Já a Clary, quando ela chega na Emma, ela tenta ali conversar como se não quisesse nada. Ela começa dizendo sobre o Julian ser melhor amigo da Emma e ela entender porque o melhor amigo dela também era um menino. Ela elogia a arma da Emma, né, que é a Cortana, e com isso ela desarma a Emma completamente, né? Elogiou a Cortana, ela ganhou o coração da Emma, praticamente. E aí a Emma fala sobre os crepusculares terem levado o Mark, né, porque não queriam transformar ele por ele ter sangue de fada. Ela fala também dos pais dela, né, a Clary puxa esse assunto para falar sobre os pais dela, o que ela estava sentindo. E quando o Jace aparece para chamar a Clary para ir embora, porque a reunião já tinha acabado, tempo que elas ficaram ali conversando, a Emma meio que fica surpresa por ver o Jace, né, por estar falando com a namorada do cara que ela super admira. E aí, antes da Clary ir embora, a Emma fala para ela trocar de arma, porque a arma que a Clary tem não é suficientemente boa para namorada do melhor caçador de sombras daquela época, né? E aí a Clary meio que fica tipo, ok, né? E ela troca eventualmente a arma depois dessa opinião. E aí a Clary vai para casa do Inquisidor, né? E ela é recebida pelo Robert. Ele fala que os outros estão lá em cima, então ela vai pro sótão. Chegando lá, ela encontra o Alec, a Izzy e o Jace conversando sobre a reunião, sobre o que tinha acontecido quando ela saiu, né? Enquanto ela estava fora.
sobre o exército que o Sebastian conseguiu reunir e sobre estratégias de como combater ele, né? Ele e esse exército. A Izzy diz que talvez a única forma de deter o Sebastian seria com o fogo celestial, mas aparentemente nem os irmãos do silêncio estavam conseguindo descobrir uma forma de separar o Jace do fogo, né? Então tava bem complicado. Depois que eles conversam ali, o Jace decide levar a Clary em casa, e assim ele faz. E no caminho a Clary começa a conversar sobre a Emma, né? Sobre o que ela conversou com a Emma, sobre como a Emma lembrou o Jace porque ela perdeu os pais e encontrou uma nova família nos Blackthorn, assim como o Jace encontrou os Lightwood, né? E aí em um determinado momento o Jace puxa a Clary para um beco ali próximo. Eles estão perto o suficiente, né, para se beijarem e tal, só que o Jace, ele tem muito medo de que se ele encostar na Clary, o fogo celestial vai machucá-la. Só que a Clary ri na cara do perigo, né? E tá nem aí. Ela começa a tocar no Jace, começa a beijar ele. E ele não toca nela em nenhum momento. Só que, enquanto ela tá ali beijando ele, ele meio que brilha, né? E ele se assusta e se afasta dela batendo na parede. Só que atrás da Clary, onde ele tinha apoiado as mãos, né, para não encostar nela, tava a marca das mãos dele em preto, sabe? Chamuscado ali de fogo. E aí a Clary começa a acalmar ele, né? Dizer que talvez a meditação que ele tá fazendo lá com o Jordan está tendo efeito, né? Uma vez que ele conseguiu controlar o fogo celestial apenas nas mãos. Já na Corte Silly, o Sebastian tava ali de romancinho com a rainha. O Melionin aparece para conversar com a rainha e diz que os Nephilims têm certeza que os ataques vieram do Sebastian, mas que eles não sabiam do envolvimento das fadas. A rainha fala sobre o Mark também, sobre ele ser enviado para a caçada selvagem. O Sebastian questiona sobre a Clary e o Jace, e ele diz que os quer, mas a rainha diz que não consegue capturar eles agora porque eles estão em Idris. E falam também que eles precisam de pelo menos mais um instituto transformado para igualar as chances com os caçadores de sombras. E no apartamento do Simon, eles estavam ali jogando videogame, ele, a Maya e o Jordan, quando eles são atacados por crepusculares. Então ali uma batalha começa, o Jordan pede para o Simon fugir e assim ele faz, né? Mas ele é atacado fora por vampiros e é sequestrado. E aí depois que o Jordan consegue ali se livrar dos crepusculares junto com a Maya, ele convoca o bando para limpar a bagunça. Ele vai atrás do Simon, né? Só que ele só encontra o celular do Simon completamente destruído. E aí ele recebe uma ligação da Proiptor Lupus, convocando, né, para ir até lá. E ele vai junto com a Maya. Quando ele chega lá, a Proiptor Lupus está totalmente destruída. Não sobrou nenhum dos lobos. E aí, enquanto eles estão andando por ali, eles são atacados pelo Sebastian. E embora o Jordan consiga ali lutar, o Sebastian acaba enfiando uma espada no coração dele, o matando, né? Mas ele deixa a Maya viva para levar uma mensagem para os caçadores de sombras e para os seres do submundo para se aliarem a ele ou morrerem, né? Que a Proitor Lupus seria o primeiro lugar que ele tinha ali mostrado as suas forças, mas que os próximos seriam os lobisomens, que seriam os vampiros, enfim, que todos os seres do submundo precisariam se aliar a ele ou ele os mataria. O Magnus chega no Hunter's Moon para conversar com a Catarina Lois e eles conversam, mas no final a conversa acaba no Alec. A Catarina nega o convite que o Magnus faz para ela ir representar os feiticeiros na clave, né, na reunião do conselho. Ela disse que estava na hora do Magnus enfrentar o Alec e que ela não ia fazer isso por ele. Em algum momento o morcego, né, que é um dos lobos ali do Hunter's Moon, ele assovia e manda os caçadores de sombras, manda os lobos para algum lugar, né? Então tava acontecendo alguma coisa ali e o Magnus percebe isso e vai falar com o morcego. Quando ele chega no morcego, o morcego fala que a Proitor Lupus foi incendiada e destruída e todos os lobos foram mortos.
Os Blackthorn, eles estavam na casa dos Penhallow, né, ali. O Julian já estava cuidando das crianças junto com a Emma. E a Ellen aparece dizendo que o Instituto de Londres foi atacado também, que o Arthur, né, o tio deles, estava ferido, mas que ele estava vivo e estava sendo cuidado e em breve ele chegaria a Idris. A Clary foi na loja de armas trocar a arma dela, obviamente, e lá ela encontrou uma arma Morgenstern, né? Apesar do nome, né, da sua linhagem ali ser rodeada de morte, de coisas ruins por conta do pai dela, né, e até por conta do irmão dela, ainda assim ela escolhe essa espada, ela leva essa espada com ela, o Jace leva ela para batizar a espada e a Clary escolhe o nome Hellsforos para espada. E aí eles começam a conversar ali sobre o Sebastian, o Jace começa a falar que ele é pelo menos em parte igual ao Sebastian, que as coisas que os pais que o pai dele fez, tanto com Sebastian quanto com Jace, era parecido, enfim. E a Clary negando que o Jace não era nada igual ao Sebastian, blá blá. Enquanto eles estão ali tendo esse tipo de conversa, eles notam que as luzes do Guard começam a brilhar. Isso significa que os caçadores de sombras adultos estavam sendo convocados para o Garden, mas eles vão. E chegando lá, eles veem que todos os caçadores de sombras estão ali se organizando porque tá tendo um ataque em andamento em Londres e eles estão juntando forças para ir combater o Sebastian. Só que apenas os caçadores de sombras adultos iriam. Mas é claro que a Clary e o Jace não iam ficar de fora, então eles, contrariando ali as ordens, correm e atravessam o portal também. E quando eles chegam lá, eles estão perto da cidadela Adamante, e eles começam ali a combater, mas enquanto a Clary estava tentando combater os crepusculares, eles meio que estavam se afastando dela. Eles não estavam atacando ela, eles escolhiam atacar os outros caçadores de sombras que também já estavam em batalha. Ou seja, o Sebastian tinha ordenado que eles não encostassem na Clary. O Jace pede para Clary fazer algum portal para tirar eles de lá, mas a Clary acaba dando de cara com a Mattis, que tá defendendo o Sebastian, né? E sendo ela a primeira crepuscular a ser transformada, ela é meio que líder deles e ela diz que vai levar a Clary para o Sebastian. Enquanto isso, o Jace dá de cara com o Sebastian. Eles começam ali a se provocar, começam a brigar e tal. Só que o Sebastian acaba golpeando o Jace e o fogo celestial sobe pela espada que o Sebastian estava usando e machuca ele também. E o fogo celestial chama pelas Irmãs de Ferro. Quando as Irmãs de Ferro chegam, elas meio que montam assim uma muralha em volta do Jace, porque como o Jace era o fogo celestial ali, a missão delas era proteger. Então elas meio que obrigam o Sebastian a ir embora, né, a sair dali, até porque ele estava machucado, né, o fogo celestial machucou ele, então ele acaba recuando. Ele, com a espada que ele tava, né, ele bate a espada no chão, que abre uma fissura, né, ele joga a espada e se joga dentro dessa fissura, e os caçadores, os crepusculares, vão com ele, junto com eles, inclusive a Amantes. Então a Clary corre, né, de encontro ali para o Jace, e ele tá com uma ferida no ombro, só que não tem sangue, só tem fogo celestial. E aí o irmão Zacaria tenta fazer ali algum símbolo no Jace, que até ajuda o Jace com a dor, mas o Zacaria é atingido de alguma forma, ele é jogado ali na parede e ele meio que começa a convulsionar por conta do fogo celestial. A Clary, ela tenta fazer ali um Iratse no Jace também, mas ela também, acontece alguma coisa que ela fica desacordada e a última coisa que ela vê é um portal. Enquanto isso, em Idris, a Izzy tá full pistola por conta que o pai não deixou ela ir, super preocupada com o Jace, com a Clary. Ela começa a culpar o Robert pela morte do Max, joga a traição ali no ventilador, a merda da traição no ventilador, e
Enfim, começa ali a lavagem de roupa, mas enquanto isso, o Alec começa a sentir que tem algo errado com o Jace. Então, eles meio que param de lavar aquela roupa suja porque eles percebem que tinha alguma coisa errada. O Simon, ele acorda dentro de uma jaula e logo em seguida ele encontra a sua carcereira, que é nada menos que a Maureen. Ela é a nova líder do clã, né? Uma vez que ela matou a Camille. E ela tá descontrolada, literalmente. Quando a Maureen vai embora, né, ela conversa ali com o Simon e tal, e depois ela sai. Quando ela sai, o Rafael aparece, fala que quer ajudar o Simon, né, que vai tirar ele dali, mas que precisa da ajuda dele com a Maureen, por ela estar descontrolada e fornecendo uma liberdade aos vampiros que é totalmente perigosa, né, que vai chegar um momento que ela não vai conseguir nem mesmo controlar esses vampiros, né? Eles vão fazer o que eles quiserem. E aí, como o Rafael ia participar de uma reunião no Guard, ele resolve levar o Simon junto com ele para Idris, para que o Simon ajudasse ele na reunião. Só que quando eles chegam em Idris, né, o Guard tá lá todo iluminado, né, por conta da batalha que estava acontecendo, e ele decide levar o Simon para uma casa, né, uma casa dele ali longe, para eles esperarem, seja lá o que fosse que tivesse acontecendo, acabar, né, para ele poder ir levar o Simon lá no Guard. Só que no caminho para essa casa que o Rafael decidiu levar o Simon, eles encontram a Izzy. E aí a Izzy começa a conversar com o Simon e o Rafael resolve deixar o Simon com ela, né, porque provavelmente ele estava em boas mãos. E aí a Izzy leva o Simon para casa Lightwood, né, e leva ele para o quarto do Alec para encontrar roupas melhores para o Simon, porque o Simon estava vestido de, sei lá, umas roupas meio infantis que a Maureen tinha colocado nele. E aí, no quarto do Alec, conforme a Izzy ia lá procurando roupas para o Simon, em algum momento eles começam a se pegar, mas o Alec aparece, obviamente, né, porque ele tava indo no quarto dele. E aí ele pega a irmã dele com o Simon numa posição ali que no mínimo constrangedora e fica chocado. Enfim, ele sai, né, do quarto, espera eles se recomporem pra lá. E o Alec queria conversar com a Izzy pra dizer que achava que tinha quase certeza, na verdade, que tinha acontecido alguma coisa com o Jace, ele estava apreensivo com isso, e que a Clave ia abrir um portal para trazer os Caçadores de Sombras de volta de Londres, inclusive Jace e Clary. O Magnus vai para casa do Luke, né, conversar com ele, dizer o que aconteceu com a Proetor Lupus, que a Maya tinha sido deixada viva para passar a mensagem do Sebastian. E além disso, o único sobrevivente da Proetor Lupus estava tentando assumir o posto do Luke enquanto líder do bando, né? Ele estava ali afirmando que o Luke tinha mais lealdade aos Caçadores de Sombras do que aos lobisomens, e por isso ele não estava apto ao cargo de líder. Enquanto eles estão ali conversando, a Ellen aparece com notícias, né? O Jace estava no Basilias, que era o hospital ali dos Caçadores de Sombras, e a Clary tinha sido levada para a casa do Luke para ser para que o Magnus pudesse ajudá-la de alguma forma, porque alguma coisa tinha dado errado, uma vez que ela se exauriu apenas por fazer uma marca no Jace, né? E não era comum você fazer uma marca com a Estela ali num Caçador de Sombras e você ficar super hiper cansado. E ela ficou até desacordada. Então o Magnus foi tentar ajudar de alguma forma. Quando a Clary acorda, a Jocelyn fala para ela o que aconteceu, inclusive a morte do Jordan, né? E quando ela se certifica que o Jace tá bem, né? Tá ok, tá sendo cuidado, ela sai com o Simon para procurar sangue para ele, que tá 3 dias sem se alimentar. E aí eles vão conversando até a casa do Rafael. Chegando na casa do Rafael, ele dá sangue batizado pro Simon, o que ocasionou uma cena daquelas na porta da casa do Inquisidor, onde o Simon tava lá gritando pela Izzy, dizendo que a amava, jogando pedrinhas na janela dela, enfim, uma cena. Só que, de alguma forma, a Clary consegue minimizar ali
o problema, leva o Simon para casa, coloca ele num quarto para ele dormir e ela sobe para o quarto dela. Quando ela chega no quarto dela, ela dá de cara com o Sebastian. Já no Basílias, o Jace queria falar com o irmão Zacarias e ir embora, ele não ia ficar mais ali. Ele já estava bem o suficiente e ele insiste até que é levado até o Zacarias. Quando ele chega para falar com o irmão, ele não é mais um irmão do silêncio. O fogo celestial meio que consumiu a parte das trevas, não necessariamente das trevas, mas a parte que fazia ele ser um irmão do silêncio, né? Deixando ele voltou para o ponto em que ele foi transformado em irmão do silêncio, ou seja, ele era humano novamente na mesma idade da qual ele foi transformado em irmão do silêncio. E quem era ele? Isso mesmo, nosso queridíssimo Jaime Castanhos. E é por isso que eu sempre digo que o epílogo de Princesa Mecânica precisa ser lido depois desse livro, né, de Cidade do Fogo Celestial. Porque o epílogo te dá esse pequeno spoiler, né? Então, é preferível que você leia primeiro Cidade dos Anjos, Cidade do Fogo Celestial antes do epílogo, né? Obviamente. Só que em algumas opções de leitura, as peças infernais vêm antes de Instrumentos Mortais. E aí você acaba pegando um spoiler. Então, caso você queira ler sem pegar spoiler nenhum, assista o meu vídeo onde eu falo qual é a ordem correta, ao meu ver, né, de maior aproveitamento para você ler essa série sem pegar spoilers. No quarto da Clary, o Sebastian fez um feitiço no qual ela não poderia correr e também, obviamente, seria mais preferível que ela não gritasse. Então, ela fica ali escutando o discurso do Sebastian, de como eles são iguais, que ela é irmã dele, que ela é dele, enfim, a baboseira de sempre, propondo que ela ficasse do lado dele, jurasse lealdade a ele e dessa forma ele daria compaixão para ela. Enquanto isso, na casa do Melior, eles estavam se reunindo, né, o Rafael, o Magnus, a Jocelyn e o Luke, para tentar arrumar alguma forma de combater o Sebastian, sem envolver necessariamente a Clave, né? Só os representantes dos seres do submundo. Só que o que eles não sabiam é que o povo das fadas são aliados de Sebastian, que durante aquela reuniãozinha o Meliorn drogou eles, e quando eles apagam, os crepusculares invadem a casa e levam eles em custódia. O Jace aparece no quarto da Clary, bem quando a Clary nega, né, ir com o Sebastian ou jurar lealdade para ele. O Sebastian fala que de onde ele estiver, ele consegue vê-los, né, tanto o Jace quanto a Clary. Então, em algum momento, eles iam ceder. E aí, a Clary tenta atacar ele, mas como ela tá presa, ela não tem sucesso. O Jace também não tem sucesso, porque o Fogo Celestial não age contra o Sebastian, dando tempo suficiente para ele girar o anel no dedo e sumir, como ele sempre faz. E aí, quando eles acordam, eles estão no Guard, já estavam meio melhor, né? Já tinham feito irates nele e tudo mais, né? Porque eles brigaram lá com o Sebastian, teve uma mini batalha entre eles. E aí eles começam a conversar e o Jace dá uma informação que é extremamente importante, só que eles não sabiam até aquele momento que o Jace achou uma carta escrita pelo Sebastian com o destinatário Minha Bela. E aí a gente sabe, né, obviamente, quem é essa Minha Bela, mas eles só iriam descobrir bem depois. E aí a Dia aparece para comunicar que o Magnus, os representantes dos seres do submundo da Clave, tinham sumido. E o Sebastian tinha deixado um bilhete, né, um aviso, para mostrar para eles que ele estava por trás daquilo também. E aí, enquanto a Dia discursava lá, o Matias Rosales coloca uma faca, né, ataca ela e coloca uma faca no pescoço dela, dizendo que sim, era ele era um crepuscular, né, no caso, ele estava se passando por um caçador de sombras, mas ele já era um crepuscular. E ele fala que sim, o
Magnus, o Luke, Rafael, Jocelyn estavam sob posse deles, né? Que sim, foi o Sebastian que mandou fazer aquilo. E que o Sebastian também queria o Jace e a Clary. Então ele estava ali para levá-los. Só que o Robert nega completamente que ele não ia enviar o filho dele, né? O Jace, e nem a Clary. E aí o Jace se prontifica a ir, desde que a Clary ficasse, mas o Matias diz que o acordo é Jace e Clary pelos representantes do submundo, né, do conselho, e que eles teriam ali 2 dias para decidir se vão realizar essa troca ou não. E caso não haja troca, os representantes irão morrer. O Rufus continuou com aquela história ladainha lá, que o Luke não era leal aos lobos, enfim. E ele acaba desafiando o morcego, que era o atual líder, na ausência do Luke, né? Pra uma batalha pela liderança do bando, né? E aí o morcego aceita, obviamente, mas quando o Rufus está ali prestes a dar o golpe mortal, né, final no morcego, a Maia desafia o Rufus, eles começam a lutar novamente e o Rufus é derrotado pela Maia. Nesse caso, a Maia se tornou ali a nova líder, né, do bando. E aí, enquanto líder do bando, a Maia sugere uma aliança com os vampiros. E quando ela vai se encontrar com a Maureen, ela diz que quer uma aliança, mas que precisa ser selada com sangue. E assim ela faz, né? A Maureen bebe do sangue da Maia, só que o sangue da Maia tá batizado com água benta, e isso ela teve a ajuda da Lily, uma outra vampira ali que também é conhecida. E dessa forma a Lily se tornou a nova líder do clã de vampiros e firmou uma aliança com os lobisomens para ajudar na possível guerra que está por vir. A Catarina Loy chegou no Hunter's Moon, né, e ela foi apresentada a Maia, né, enquanto líder do bando ali. E a Catarina estava com o Malcolm Fade. E ela fala, né, sobre o sumiço do Luke e do Rafael também, né, obviamente, e de todos os seres do submundo que são representantes no conselho, né, que Sebastian estavam com eles e só iam fazer uma troca desde que eles dessem Jace e Clary. E aí ela fala que se eles não fizerem esse acordo, eles não vão perder apenas alguns, né? Vai perder todos os acordos com os seres do submundo, obviamente, porque muitos vão morrer. E a melhor opção seria se juntar com os caçadores de sombras, porque uma vez que o Sebastian vença, depois que ele disseminar ali os caçadores de sombras, ele vai diretamente para os seres do submundo, né? Vai também caçar os seres. Depois da reunião do Guard, né, a Dia vai falar com os meninos, né, com Alec, Jace, Clary, Izzy, procura saber a opinião deles, né, referente à proposta que o Sebastian fez, mas não tinha muito que eles pudessem fazer, né, não tinha muito uma segunda opção. E aí o Jem aparece, né, o irmão Zacarias, que agora é o Jem, dizendo que o crepuscular que eles estavam utilizando ali para tentar achar uma cura morreu e eles não acharam cura alguma. E aí o Jace fica insistindo que eles devem entregar ele mesmo, que já que o Sebastian queria ele para evitar essa confusão toda que enviassem, mas isso estava fora de cogitação. E aí eles vão para um enterro dos caçadores de sombras que morreram durante essas batalhas, né? Várias piras foram construídas, os caçadores de sombras estavam se despedindo. E enquanto isso, a Dia estava falando com o irmão Zacarias, referente ao labirinto espiral, procurar saber se a Tessa tinha descoberto alguma coisa, né? Porque eles também foram enviados crepusculares para o labirinto para eles analisarem e verificarem. Inclusive, a Tessa envia um comunicado para eles, dizendo que quando eles analisaram os corpos, perceberam que o coração deles estavam murchos e que os órgãos internos estavam dilacerados. Então, era impossível ter um processo de cura para reverter aquilo ali ou qualquer tipo de antídoto. Ou seja, se transformou em crepuscular, iria morrer crepuscular. E a Dia também queria saber, né, o quanto o labirinto espiral sabia da magia do Sebastian, mas, na verdade, a Tessa não sabia tanto
do o que estava acontecendo em Idris, sabe? Porque o Jaime, ele não estava falando exatamente o que estava acontecendo, porque ele sabia que a Tessa ia querer ir para Idris ajudar, né? E ela estaria mais segura no labirinto. Outra coisa que ele também não falou para ela é que ele era humano novamente, né? Então, ele só queria dar essa informação para ela se ele sobrevivesse à batalha que estava por vir, né? Porque ele não queria dar essa informação para ela e se por acaso ele morresse, ela passar por essa perda novamente, né? Então, ela meio que estava sabendo do que estava acontecendo, mas alheia a certas situações, algumas minúcias que o Jaime estava evitando de contar. E aí a Clary tava conversando com a Izzy no quarto dela, né? A Izzy começa a falar sobre as Irmãs de Ferro, que elas comentaram que ela daria uma excelente Irmã de Ferro, mas que isso nunca passou pela cabeça dela, ela nem cogitaria. E a Clary, ela tá trançando o cabelo da Clary de frente assim pra janela. E ela vê um vulto, né, e um rosto na janela. Então ela já tira o chicote dela e vai na janela. Só que quando ela chega lá, ela encontra a Emma, né? E a Emma trouxe uma informação importante. Então, já no quarto do Jace, o Jace tava lá ranzinza, né, full pistola, porque não conseguiu fazer o que ele queria. O Alec tá pistola com o Simon, né? Ele lembra que tá pistola com o Simon porque ele encontrou o Simon com a irmã dele, né? Numa posição ali constrangedora. Enfim, tudo sob controle, só que não. As meninas entram, né? No quarto do Jace para falar a informação que a Emma tinha trazido. Ela diz que conheceu, né, reconheceu o Crepuscular que atacou a Gia, né, no Guard, que ele estava no ataque em Los Angeles e que escutou o Sebastian falando sobre Idon. Então ela tinha certeza que era um lugar real. E como ela escutou a Clave conversando, deliberando se ia entregar o Jace e a Clary ou não, como se eles fossem algum objeto, ela decidiu ali que realmente não confiava neles e que ia levar essa informação para pessoas que ela confiava e que ela achava que ia fazer algo de útil. E aí o Jace, inclusive, lembra que o Sebastian já chamou a Lilith de Rainha de Idon. E aí o Jace bola um plano que era basicamente a Clary criar um portal para o Reino Silly e ele iria sozinho porque lá tem uma entrada para o Reino de Idon. Só que, obviamente, ninguém aceita esse plano dele, né? Suicida, ou ia todo mundo ou não ia ninguém. Eles debatem para lá e acaba indo todo mundo para o Reino Silly. Chegando lá, a ideia era convencer a rainha a deixá-los passar pela estrada, né, para ir para Idon. Só que, quando eles chegam lá, eles presenciam, né, escondidos, uma conversa da rainha com o Gilwyn, né, o Gilwyn, não sei pronunciar o nome dele, mas ela diz que tá entregando o Mark, né, Blackthorn, para o Gilwyn, que é o líder ali da caçada selvagem, e é um presente dela e do Sebastian. E aí eles percebem que a bela dama do Sebastian não era Lilith, não era nenhuma outra pessoa, era a rainha Silly, né? E quando eles resolvem ali enfrentar a rainha, eles percebem que o Melior é parte fada, ou seja, por isso que a rainha queria que ele tivesse ali como representante no conselho, porque ele podia mentir. Então foi uma traição ali há muito tempo planejada e minuciosamente planejada, né? Então eles começam ali a combater, o Alec acaba matando o Melior na batalha entre o povo das fadas e aprisionam a rainha. Com ela aprisionada, ela não tem outra opção senão levá-los à estrada do reino de Idon. Eram 3 caminhos, né? Um para o céu, um para o inferno e um para o reino das fadas. E aí a rainha leva eles pela estrada exata, né? Para eles chegarem lá em Idon. Eles fazem ela prometer que não vai contar para o Sebastian que eles estão a caminho e deixar ela para trás.
No caminho, eles encontram o Mark, né? Ele quer saber ali sobre a família dele. Então, eles acabam comentando o que foi que aconteceu, o que não tinha acontecido. E que queria levar ele para casa. Só que ele fala que não pode ir porque ele jurou lealdade à caçada. E se ele fosse, ele morreria. Então, era melhor que ele ficasse ali mesmo. Chegando em Idon, o lugar mostra uma realidade paralela para cada um deles diferentemente, tá? Para Clary mostra como a vida dela seria se o pai dela não fosse o diabo na Terra, né? E naquele lugar ele seria um herói. A Jocelyn casou com o Luke, o Sebastian sempre foi Jonathan, né? O irmão mais velho, amado, carinhoso. E além disso, ela tinha uma irmã mais nova chamada Valentina. E por fim, né? O sonho da vida dela, ela iria casar com o Jace. Para o Simon, mostrou que ele era um astro de rock super famoso e bem-sucedido, e ele era casado com a Clary. E além disso, a mãe dele estava super orgulhosa dele. Já para Izzy, ela era namorada do Simon e ele organizou uma festa surpresa para ela, onde o Max e o Jordan também estavam presentes. Já para o Alec, o Robert está ali super orgulhoso do filho, porque ele conseguiu vencer a guerra contra o Sebastian e os Crepusculares, além de salvar o Max. Numa festa ali de encerramento, o próprio Robert fala para Clave, né, para todos os caçadores de sombras, que o Alec tá noivo do Magnus. Só que o Magnus real, na sua cabeça, acaba mostrando para eles que não é tudo uma alucinação ali, que aquilo não é real, e o Alec volta em si quando já está sendo atacado por um demônio. E aí quando ele mata esse demônio, ele olha ao redor, procura pelos outros e percebe que cada um foi parar num lugar diferente. Quando eles encontram o Jace, que estava mais afastado do que todo mundo, e perguntam o que ele viu, ele diz que não viu nada. A Clary, obviamente, não acredita no que ele disse, mas também não insiste. E enquanto eles adentravam no reino, né, de Idon, eles iam combatendo demônios e percebem que os demônios, eles não somem, né? Isso significa que os demônios estão na dimensão deles. E percebem também que a marca, né, as marcas dele não tinham o mesmo efeito, né, que no mundo deles, obviamente, ou seja, não ia ser fácil a estadia, mas Magnus e os outros estavam ali, né, Jocelyn, e eles precisavam encontrá-los, então eles iam permanecer ali e iam continuar seguindo. E aí eles resolvem se separar em duplas para procurarem, né, o Jace vai com a Clary, que tinha sido grosso com o Simon várias vezes, né, tá super ranzinza. Com a Clary ele tá meio distante, até brigando desnecessariamente. Em uma das brigas ela fala que queria, né, a Clary fala que queria ter uma vida normal, e ele até ironiza que se ela queria casar com Simon e ter 3 filhos, e ela meio que ignora. E aí ele se desculpa, né, quando ele percebe que ele foi demais, que ele foi além. E ela disse que ela não ia querer outra vida na qual ele não existisse, na qual ele não tivesse, mas que ela gostaria que fosse uma vida diferente, né? Obviamente. A Izzy foi com o Simon, que também estava irritada com ele por achar que ele tinha ido até ali por conta da Clary, e ela achava que ali ele não estava inserido. E aí eles começam a discutir também. Ele fala que a Clary era sua melhor amiga e que se a Izzy fosse pedir para ele escolher entre a Clary e ela não o amava. Ele fala que ama sim a Clary como amiga e como irmã, mas que o seu lugar era com a Izzy. Ponto. E aí eles encontram, né, na caminhada deles uma cidade, né, e resolvem voltar para comunicar aos outros. A Jocelyn, o Rafael, o Magnus e o Luke estavam presos. O Magnus estava com as mãos presas, né, com algemas mágicas, e eles estavam separados, né, em celas separadas. O Sebastian vai conversar ali com a Jocelyn, dizer que o Luke e a Clary estão vivos por enquanto, e comentar sobre a caixa, né, que a Jocelyn chorava debruçada sobre ela o tempo todo, com as coisinhas do Jonathan, né, do filho que ela perdeu. E aí ele abre uma espécie de portal, onde ele conversa com a Dia. Por mais que a Jocelyn estivesse falando, gritando, a Dia não escutava ela, né? E possivelmente nem havia. Mas a Dia fala que não vai entregar a Clary nem o Jace, que
essa era a decisão deles. Porém, entretanto, todavia, ele já sabia que eles estavam ali em Idon, né? Então, ele acaba deixando a Jocelyn sem resposta, né? Quando ela pergunta onde é que eles estão, né? Porque ela percebe que essa decisão da Clave não entregar eles foi aceita muito fácil. Então, só tinha uma opção. Eles sabiam onde Jace e Clary estava e tinha acesso a eles. Enquanto tudo isso acontecia, o Julian estava ali no seu dilema, né? De não conseguir, talvez com medo ali de não conseguir cuidar de todos os irmãos dele. Ele não conhecia o tio Arthur, né? Que estava designado a cuidar deles, então ele estava apreensivo. A Emma também estava super apreensiva porque não sabia para onde ela ia ser mandada, né? Ela não era uma Blackthorn para ficar junto deles. E aí o Julian sugere que eles se tornem para a batalha, porque dessa forma eles não iam poder separá-los. Só que era quase certo que eles iam ficar juntos, porque era o irmão Zacaria, né, que estava intervindo por eles, né? Então, como a Emma é uma Castanhas e o Zacaria também ele estava ali para ajudar ela de alguma forma. Ele jamais ia deixar ela separada dos Blackthorn, né? Mas eles não sabiam disso, então a apreensão deles era compreensível. E aí ele escuta a Dia falando, né? Ele e a Emma escutam a Dia falando do sumiço dos meninos, né? Do Jace, da Clary, da Izzy, enfim. Que eles não apareciam no mapa, né? Exatamente como o Sebastian também não aparecia. Então era presumivelmente que eles estivessem no mesmo lugar. O Julian percebe que a Emma fica meio assim, ele questiona se ela sabe aonde eles estão, e ela diz que sim. Só que antes dela comentar sobre Idon, eles escutam um barulho, né, e correm pro quarto do Ty e percebem que eles receberam uma mensagem do Mark para a Dia. E a Dia lê aquela mensagem ali alto para eles escutarem, né, uma vez que era irmão deles e podia ter informações para eles também. Mas na mensagem dizia que não era para confiar no Melior, que a rainha Cília estava aliada ao Sebastian e para queimar aquela mensagem, porque se alguém descobrisse que ele passou essas informações para os Caçadores de Sombras, ele morreria. E ele também diz que foi enviado para a Caçada Selvagem a mando da rainha, né? Então a Gia acaba explicando ali para os meninos o que era a Caçada Selvagem e que talvez ela não conseguisse trazer o Mark de volta, mas que ela tentaria fazer de qualquer forma. Eu vou precisar finalizar esse vídeo por aqui, então vai ter a parte 2 do resumo de Cidade do Fogo Celestial. Prometo que não vai demorar, esse vídeo vai sair e logo em seguida eu vou trazer a parte 2 para vocês. Mas eu acredito que se eu não trouxer uma parte 2, esse vídeo vai ficar muito, muito grande e, enfim, não vai dar muito certo. Então eu preferi separar em 2 partes e na próxima parte a gente vai relembrar, né, a estadia deles lá em Idon e o final dessa série, né, da primeira série do universo dos Caçadores de Sombras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Curte esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Até lá!